Bonjour, bienvenue au cahier d'exercice, module A1.1, unité 1, leçon 2. É a segunda lição dessa unidade. Então você está pronto para começar? Você vai precisar de concentração, ok? Mas já podemos começar logo. C'est parti! Le titre de l'unité, le titre de la videoaula, o título, é donner des informations sur soi, dar informação sobre si mesmo, ok? E isso é o mesmo título que você viu na sua aula, em sala de aula, em sala virtual, com seu professor. Donc, les instructions générales, as instruções. Você vai precisar do seu livro, seu caderno de atividade, que é o Tendance A1, cahier d'activité, página 12. Você vai precisar também do seu livro de aula, que é seu méthode de français, que você usa em sala de aula, ok? Você vai precisar disso, você vai precisar de écouteur, que são os fones de ouvido. Feuille de papier é rascunho, ok? São papéis, folhas, ou pode ser um caderninho. E stylo, crayon, canette ou lápis. Voilà pour les instructions. Donc on commence directement les exercices. Et c'est à la page 12, d'accord? Donner des informations sur toi. Premier exercice, exercice de vocabulaire. Primeiro exercice é sempre de vocabulário. Les instructions. Donc, apprenez le vocabulaire. Vous écrevez la traduction. Você vai escrever a tradução. Só isso. Essas duas colunas, tá? Pode procurar no dicionário ou no Google Tradutor. D'accord? Vídeo na pausa. Pode colocar a tradução. Eu te encontro logo depois na correction. C'est parti! Voilà, correction du vocabulaire. D'accord? Aqui está o gabarito. E vamos repetir a primeira coluna em voz alta. Pronunciar comigo. C'est bon? T'es prêt? On commence par la première colonne. Donc, c'est parti. Quartier. Site. Étranger. Répète. Étranger. Graphiste. Ami. Télévision. Théâtre. Répète. Théâtre. Cinéma. Sport. Répète. Sport. Arrondissement. Musique. Chanson. Ça va? Première colonne. Voilà, deuxième colonne. Vamos na segunda coluna. Répète. Forum. Forum. Langue. Tennis. Intérêt. Avenue. Place. Boulevard. Répète. Boulevard. Chercher. Inscrire. Pronominal. S'inscrire. Répète. S'inscrire. Grand. Jeune. Ça va? Facile la prononciation? Le R, toujours difficile. O R qui sempre pega. C'est bon, on peut continuer? Prochain exercice. Instruction. Alors, exercice numéro 2 de vocabulaire, hein, page 12. Vérifiez la compréhension du document. Livre de l'élève, page 22. E répondez. Você vai no documento do seu livro de aula, página 22. Tem um documento lá escrito, você vai ver. E você pode ler novamente. Você já viu em sala de aula, mas você não deve lembrar, né? Aí você vai lá e você responde a essas perguntas. As respostas estão lá no documento.
Ça va, facile. Donc, pause, coloque na pause, faz o exercice, se encontre na correção. Voilà, correction de l'exercice 2 du vocabulaire, toujours. Vérifiez la compréhension du document, livre de l'élève, page 22, répondez. Donc, A, Marcos est espagnol? Oui, Marcos est espagnol. B, Nouri, hein, est espagnol? Non, Nouri est indonésienne. C, Paula habite dans le 18e arrondissement? Non, Paula habite dans le 15e arrondissement. D, Nuri aime le sport? Oui, Nuri aime le sport. E, Marcos aime le théâtre et le cinéma? Oui, Marcos aime le théâtre et le cinéma. F, Paula parle allemand? Oui, Paula parle allemand. G, Nuri aime les séries télévisées et le théâtre? Non, Nuri aime l'opéra et la danse. Et H, Marcos est graphiste? Oui, Marcos est graphiste. D'accord? C'est bien de tout écrire. É melhor escrever tudo só para praticar. Porque você poderia só responder oui ou non. Aí é fácil. Mas é melhor escrever, né? On continue? Allez! Exercice numéro 3, page 12 toujours. Instruction. Instruction facile, hein? Barrer l'intrus. Você vai tirar o intruso, aquele que não tem nada a ver com os dois outros. É só isso. Arriscar ele. Você faz o que você quiser com ele. Você tira da lista. Vamos lá? C'est parti. Vídeo. Na pause. Faz o exercice. Correction après. Voilà, correction du numéro 3, de l'exercice numéro 3. Donc, barrer l'intrus. Donc, A, ski, tennis, musique. Quoi qui não tem nada a ver com musique, d'accord? Que não é esporte. Facile, hein? B, cinéma, danse, série télévisée. Danse, d'accord? Série télévisée et cinéma, c'est la même famille. C, théâtre, danse, cinéma. Cinéma, d'accord? D, électro, opéra et pop, facile, c'est opéra. Et E, théâtre, opéra, musique, c'est théâtre. Bon, a última tá mais ou menos. Mais ok, c'est bon? On va à l'autre exercice. L'exercice numéro 4. Instruction, donc, distinguer le masculin et féminin. Cocher la bonne case. Você vai distinguir se é masculino ou feminino. Aí você vai colocar aqui, masculino, feminino, ou os dois. Ou os dois quer dizer masculino ou feminino. Ok? Às vezes, cuidado, que pode ser os dois. C'est bon? Facile? Pausa o vídeo, faz o exercício e vamos nos encontrar na correction. C'est parti! Correction de l'exercice 4. C'est facile ça? Alors, A, profession, c'est féminin, c'est une profession, d'accord? B, étudiant, masculin, attention, étudiant, masculin. Féminin serait étudiante, avec un E au final. C, graphiste, donc c'est masculin ou féminin, d'accord? D, artiste, la même chose, mesma coisa, masculine ou féminine. E, étudiante, étudiante, c'est féminin. Ah, la différence avec le B qui est masculin, étudiant, féminin, étudiante, d'accord? F, professeur, masculin. G, ingénieur, masculin. H, activité, c'est féminin, c'est une activité. Et I, intérêt, masculin. Ça va? 100%? On continue. Et on continue avec l'exercice numéro 5 de vocabulaire, page 12. Donc les instructions complétées avec le
la, l'apóstrofe, o le. Você vai só completar com esses artigos que você viu em aula. Vidéo sur pause, fais l'exercice, correction après. C'est parti. Voilà, donc la correction de l'exercice 5. Donc j'aime le café, c'est masculin. J'aime le café. J'aime le coca, masculin, coca, Coca-Cola. C'est paella. J'aime la paella, paella féminin. J'aime le cinéma, c'est masculin. J'aime la musique. F, j'aime l'opéra. L'apostrophe, voyelle, voyelle, dois vogais, c'est pas possible. G, les sports. J'aime les sports. Cosa do S, aqui, qui est pluriel. D'accord? Ça va? Facile ça, hein? L'article défini. On continue avec l'exercice 6. Complète encore, à nouveau, compléter avec le, la, l'apostrophe ou les. D'accord? C'est une visite de Paris. Au même exercice. Ça va compléter con le, la, l'apostrophe o les. D'accord? Visite de Paris. Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice, à la correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 6. Donc, visite de Paris. Volaire. Voici l'avenue des Champs-Élysées. La place de la Concorde, la rue de Rivoli, l'hôtel de ville, le café Beaubourg, les grands boulevards. 100%, facile. Voilà pour l'exercice 6. On continue et on passe à la page 13, la grammaire. Pagina 13, l'instruction de la grammaire. Donc, exercice numéro 1, distinguer, de novo, masculin et féminin. Ok? Olha o exemplo A. France. Melanie é française. Você vai colocar a nacionalidade do país que está sugerido. E cuidado com o masculin do féminin. Só isso. Ok? C'est bon? Vídeo na pause, faz o exercice, a gente se encontre à la correction. Voilà, correction de l'exercice numéro 1 de grammaire. Donc, distinguer masculin et féminin. Donc, A, France, Mélanie est française, c'est l'exemple, ok? B, Espagne, Paula, en français, Paula est espagnole. Você pode repetir comigo. Paula est espagnole. C, Belgique. Ludovic est belge. Répète. Ludovic est belge. D, Indonésie. Nouri est indonésienne. Nouri est indonésienne. Et E, Espagne. Marcos est espagnol. Marcos est espagnol. Marcos est espagnol. Ok? Ça va? On continue? Allez! Exercice de grammaire, exercice 2 de grammaire. Mettez au masculin. Você coloca no masculino. A frase está no feminino. Você coloca no masculino, simplesmente. Olha A, l'exemple. Je suis l'étudiante espagnole. L'étudiante espagnole. Féminine. Aí no masculino, je suis l'étudiant espagnol. Aí você viu que o E, ele desapareceu. D'accord? Donc faites la même chose avec B, C, D, E. Faz a mesma coisa com B, C, D, E. Vidéo sur pause. Fais l'exercice. Correction après. C'est parti. Voilà, donc correction de l'exercice 2. Mettez au masculin. Donc je suis l'étudiante espagnole. Je suis l'étudiant espagnol. B.
c'est la serveuse allemande, féminin. Au masculin, c'est le serveur allemand. O E desapareceu de novo, você viu? E serveuse, serveur. Serveuse, serveur. Allemande, allemand. Allemande, allemand. C, je suis l'artiste indonésienne. Au masculin, je suis l'artiste indonésien. Répète, je suis l'artiste indonésien. Indonésienne, féminin. Indonésien, masculin. Indonésienne, indonésien. D, je suis le graphiste belge. Au masculin, je suis le graphiste belge. Mesma coisa. E, c'est l'ingénieur polonaise. Au masculin, c'est l'ingénieur polonais. Oh, la différence. Polonaise, polonais. Polonaise, polonais. Ingénieur, ingénieur. Mesma coisa, ingénieur, ingénieur. Só que tem o E no féminin. D'accord? Voilà pour l'exercice de mettez au masculin. On continue. Alors, exercice 3 de grammaire. Lisez les cartes de visite et faites comme dans l'exemple. Les cartes de visite, c'est ça. La visite, oui, Nishiyamoto, c'est difficile. Maria Pérez, Dinesh Gupta sont des cartes de visite. Olha o exemplo. C'est difficile. Keisuke, Nishiyamoto est japonais. Il habite Kyoto, au Japon. Você pega esse exemplo aqui, aí você muda os nomes, claro, as cidades, aí você faz a mesma coisa com as 4 autres cartes de visite. Simple, tranquille ça. Hein? La vidéo sur pause, fais l'exercice, correction après. Correction de l'exercice 3 des cartes de visite, d'accord? Donc la première, Maria Pérez, Plaza San Martin, Buenos Aires, Argentine. Donc Maria Pérez est argentine, elle habite Buenos Aires en Argentine, d'accord? Pode ser, não está no exemplo, mas você pode colocar também, elle habite a Buenos Aires en Argentine. Só você pode tirar o A. Você viu no exemplo? Tirou. Il habite Kyoto, au Japon. Pode ser, elle habite Buenos Aires en Argentine. D'accord? Mas normalmente tem o A na frente. Troisième carte de visite. Dinesh Gupta, Ansari Road, New Delhi, Inde. Dinesh Gupta est indien. Il habite New Delhi en Inde. En Inde. Facile. Quatrième carte de visite, Virginia Moraes, Avenida Rio Branco. Ah, c'est facile. Rio de Janeiro, Brésil. Donc, en français, il va falloir Virginia Moraes. Mas aí, Virginia Moraes. Virginia Moraes est brésilienne. Elle habite Rio, au Brésil. Et le cinquième, Felipe Blanco Gomez, Calle de Serrano, Madrid, Espagne. Philippe BG, hein, c'est Blanco Gomez, est espagnol, il habite Madrid, en Espagne. Era só para formar essas frases. D'accord, ça va? Pas difficile ça, hein? Non, é muito difícil. On continue. Exercice de l'oral, instruction. Distinguer masculin et féminin. Aí por que oral? Porque você vai repetir comigo. Depois você vai trabalhar essa parte oral. Você vai repetir todas as frases na correção comigo, ok? Mas por enquanto você vai só colocar se é masculino ou feminino. Simplesmente, ok? Coloque na pause, faz o exercice et on va à la correction depois. Voilà, correction de l'exercice 1, distinguer masculin et féminin. Alors, A, c'est féminin.
Répète comigo. Ok? Olá. Aiko est japonaise. Aiko est japonaise. B, c'est masculin. Répète. Chang est chinois. Chang est chinois. C, Leila est marocaine, c'est féminin. Répète. Leila est marocaine. Leila est marocaine. D, c'est facile, hein, c'est masculin. Répète. Pedro est espagnol. Pedro est espagnol. E, masculin, Marco. Hein. Marco est italien. Répète. Marco est italien. Répète. Marco est italien. F, Dalia, facile, féminin. Répète. Dalia est brésilienne. Dalia est brésilienne. Ó, tá vendo como que eu falo? Eu não falo Dália, eu falo Dalia. Eu não falo Marco, Marco, Pedro, Leila, Aiko. Ok? A última sílaba. Percebeu, né? Então, como que seria a G? Irene, Irena. Ó, Irena. É isso. Irena. Irena est russe. Irena est russe, c'est féminin, bien sûr. Répète. Irena est russe. Irena est russe. Et Peter, masculin, bien sûr. Répète. Peter est anglais. Peter est anglais. Voilà, vous avez bien travaillé l'oral. C'est muito importante para você trabalhar comigo sua parte oral, de fonética, de pronúncia. C'est bon? On continue. Avec l'exercice numéro 2. Posez la question. Você vai só fazer a pergunta. Você vai escrever a pergunta. Écoutez pour vérifier. Aí escuta para verificar. Mas se você quer escutar primeiro, pode escutar primeiro. Eu vou passar para você agora, eu vou passar ao documento áudio. Então você pode escutar antes de responder, sem problema. Ok? Então você vai colocar, olha o exemplo. A, français. Elle est française. Aí você vai colocar depois o B, polonais. Il. Não. É fácil, hein? É simples, não complica. Mas você pode escutar o primeiro o documento áudio, ok? C'est parti. O documento áudio eu vou passar agora, tá bom? Pronto, c'est parti. Unité 1, leçon 2, exercice 2. Posez la question. Écoutez pour vérifier. A. Français, elle. Elle est française? B. Polonais, il. Il est polonais? C. Mexicain, elle. Elle est mexicaine? D. Belge, elle. Elle est belge? E. Argentin, elle. Elle est argentine? F. Allemand, il. Il est allemand? Voilà, correction de l'exercice 2. Posez la question, écoutez pour vérifier. Alors A, français, elle est française. B, polonais, il est polonais. C, mexicain, elle est mexicaine. Répète, elle est mexicaine. D, belge, elle est belge. Répète, elle est belge. E, argentin, elle est argentine.
Répète. Elle est argentine. Et F, il, hein, allemand, il, répète. Il est allemand. Il est allemand. 100%, pas difficile ça, hein? Voilà, c'était le dernier exercício. Isso foi o último exercício. Tinha muito no masculino, feminino, hein? Mas nada que você não tinha visto na aula. Voilà, donc c'est terminé. A gente terminou essa unidade 1, essa lição 2, né, da unidade 1, ou a 1.1. Então eu vou te encontrar novamente, ou a semana que vem, dependendo da sua frequência de aula. Se você faz um regular mais, ou na semana que vem, ou essa semana ainda. Vou te encontrar para você fazer a lição 3. A lição 3. Você tem que fazer todos os exercícios assim na sequência. Ok? Não deixa acumular, porque se você deixa acumular os exercícios, eu já vou te adiantar, você não vai fazer. Tá bom? Então tem que fazer uma aula em sala de aula, uma aula com o professor, uma aula de exercício. Uma aula com o professor, uma aula de exercício. E assim vai até o final. Não acumula todos os exercícios, tá bom? Tô de olho, porque senão já era. Ok? C'est bon? Merci beaucoup pour l'attention. Obrigado pela atenção. E eu te encontro na lição 3. Je te rencontre à la leçon 3. D'accord? Merci beaucoup. Salut!